Bom dia, meus amados e queridos ouvintes. Chegamos no último domingo de 2021. Eu creio que todos vocês têm algo para agradecer a Deus. Eu tenho. O fato de chegar até aqui é motivo para nós agradecermos a Deus. Lutas e problemas eu tive e creio que vocês também tiveram. Mas nós podemos dizer que nós tivemos a presença maravilhosa do nosso Deus conosco. Ele esteve presente, por isso nós chegamos até aqui. E nós vamos orar, agradecendo a Ele e pedindo que Ele continue conosco. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer porque nós estamos aqui, porque o Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui. Queremos te agradecer pelas vitórias e até mesmo pelas derrotas, pelas lutas, por tudo que nós passamos no decorrer deste ano, ó Pai. Mas o Senhor não nos abandonou, o Senhor nos guiou, o Senhor nos abençoou, o Senhor concedeu vida para nós chegarmos até aqui. Então eu quero te agradecer por esse momento de estarmos juntos aqui mais uma vez para estudarmos a Tua Santa Palavra. Peço que o Senhor continue conosco, abençoando cada pessoa que está ouvindo, juntamente com a sua família. Que o Senhor esteja ajudando, sustentando, guardando, dirigindo, suprindo, Senhor, todas as necessidades de cada uma destas pessoas, ó Pai. E muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Fica conosco, nós precisamos do Senhor e nós dependemos do Senhor. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bom, vocês já me conhecem, eu sou a Tereza Braz, sou professora da classe Boas Novas da Igreja Batista em Brás Cubas. Nós estamos estudando hoje, finalizando o último domingo, os evangelhos de João, ou melhor, os 4 evangelhos, e nós estamos finalizando com o evangelho de João. E nós queremos então hoje estar compartilhando algo sobre o Evangelho de João, ainda que rapidamente, né? Nós não vamos conseguir chegar no final, mas vamos continuar estudando numa próxima oportunidade. Antes de nós entrarmos propriamente no estudo, eu quero compartilhar com vocês que no mês de janeiro nós não teremos as nossas aulas. Nós estaremos assim em descanso, né? Para recuperarmos, para em fevereiro nós reiniciarmos as nossas aulas. Então agora em janeiro vocês podem descansar. Nós vamos descansar. Aí em fevereiro nós voltaremos com as nossas aulas, tá? Hoje eu quero assim recapitular rapidamente aquilo que nós estamos vendo no Evangelho de João. Por exemplo, nós compartilhamos logo no início que no Evangelho de João nós temos 7 sermões, né, proferidos por Jesus. Nós temos 7 sinais, nós já vimos alguns e hoje, se o nosso tempo permitir, nós estaremos vendo mais alguns sinais. E também nós temos 7 expressões de Jesus quando ele fala assim, eu sou. Por exemplo, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a luz e assim por diante. Nos sermões de Jesus, como nós vimos, ele começa com seu primeiro sermão, sobre o novo nascimento. E nós já estudamos então ali sobre Nicodemos, nós vimos a importância do homem nascer de novo, ou então ele encontrar-se com Jesus, como foi o caso de Nicodemos que encontrou Jesus. No segundo sermão, nós vimos ali no capítulo 4, dos versículos de 4 a 42, Jesus sendo a água da vida. Toda a criação precisa da água. Na vida espiritual também o homem precisa nascer de novo. A partir do momento que ele nasce de novo, ele precisa da água espiritual que é Jesus Cristo. E naquele momento Jesus encontrou com aquela mulher samaritana. No terceiro sermão, nós vimos sobre a filiação divina de Jesus. Ele declara-se ser o Filho de Deus e ao mesmo tempo ele era Deus. E ali ele é Deus, né? E ali ele mostra então a sua igualdade com o Pai. No
quarto sermão está no capítulo 6, de 22 a 59. Nós vemos que Jesus se apresenta como o pão da vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Não é um pão morto, esse pão que nós comemos todos os dias, que nós comemos, dali a pouco nós estamos com fome de novo, mas ele é o pão novo que nasceu ou que nasce, veio do céu. E então o homem nascendo de novo, ele precisa alimentar-se do pão espiritual que é Jesus Cristo. Veremos, poderíamos ver o sétimo sermão, que está no capítulo 7, de 37 a 52, que Jesus fala sobre o Espírito vivificante. Ele fala sobre o Espírito Santo que haveria de vir ao mundo para vivificar o homem. O sexto sermão está em João 8, de 12 a 30. Jesus é a luz do mundo. Eu creio que daqui a pouco nós vamos estar estudando sobre Jesus, a luz do mundo. O sétimo sermão, capítulo 10, de 1 a 21, Jesus, o bom pastor. Então esses são os 7 eu sou de Jesus. Depois nós temos também os 7 sinais operados por Jesus. O primeiro sinal nós vimos no capítulo 2, de 1 a 12, quando ele transformou aquela água em vinho. É a primeira transformação que o homem precisa, é transformar a sua vida velha em uma vida nova. E isso é somente Jesus que pode transformar o ser humano. Depois nós vimos o segundo sinal no capítulo 4, de 44 a 54, a cura do filho daquele rei, que nós já vimos também. Depois o terceiro sinal está no capítulo 5, de 1 a 18, é a cura daquele paralítico de Betesda no dia de sábado, que causou uma grande confusão ali entre os fariseus. O quarto sinal está no capítulo 6, de 1 a 15, quando Jesus então alimentou 5.000 pessoas ali. Nós já estudamos lá em Mateus e aqui em João também nós vimos. O quinto sinal está no capítulo 6, de 16 a 21, que nós também já estudamos, Jesus andando sobre o mar da Galileia. E ali a gente viu o teste de fé de Pedro, quando Jesus fala para ele, vem Pedro, anda. E Pedro então saiu, mas logo ele se afundou. O sexto sinal é no capítulo 9, de 1 a 41, Jesus curando o cego de nascença, que nós não vimos, mas está narrado no livro o Evangelho de João. O sétimo sinal no capítulo 11, de 11 a 46, sobre a ressurreição de Lázaro. Também é um assunto muito interessante que João narrou ali sobre esse milagre que Jesus realizou. Depois nós temos também no Evangelho de João, o 7 eu sou de Jesus, como eu falei. O primeiro eu sou, ele fala eu sou o pão da vida, em João 6, 35 e 38. O segundo eu sou está em João 12, 8, 12, eu sou a luz do mundo. Em João 10, 7 e 9, ele fala que ele é a porta. Esses três primeiros eu sou, a vida, o pão da vida, a luz do mundo e a porta. Se nós pararmos para pensar, nós vemos que são coisas necessárias, essenciais na nossa vida. O pão é o alimento, ou como nós já comentamos, as roupas, tudo o que nós precisamos no nosso dia a dia está representado nessa palavra, o pão. Depois nós vemos a luz, nós também não vivemos sem a luz, sem a energia nós não podemos viver. Sem a porta, você já imaginou ter a sua casa, o seu apartamento, ou qualquer um outro imóvel que você precisa entrar e sair, você precisa se locomover dentro desse imóvel, se ele não tiver uma porta de acesso para você ir de um ambiente para o outro ambiente, como seria? Jesus fala ali nesse capítulo 10 ali, de que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então nós precisamos da porta para poder entrar e sair, para nós irmos para o céu. Jesus é a única porta. Na nossa casa comum, material, nós podemos ter várias portas, mas normalmente nós temos uma ou duas portas apenas de entrada. Para o céu, existe apenas uma porta, que é Jesus Cristo. Depois, lá no capítulo 10, de 11 e 14, Jesus fala que ele é o bom pastor. Em João 11, 25, ele fala que ele é a ressurreição e a vida.
Em João 14:6 ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 7, ou melhor, João 15, de 1 a 5, nós temos o sétimo eu sou de Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Ainda lá no Apocalipse, aqui em João nós temos esse 7 eu sou. Lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, Apocalipse 1, 8 e 22, 13, nós podemos ler que Jesus fala que eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando ele fala que ele é o princípio e o fim, não é que ele começa e acaba. Jesus é eterno, mas é que nele é o começo da vida espiritual. E se nós vivermos ao lado dele, o nosso fim será no lar celestial juntamente com ele por toda a eternidade. Basta nós crermos, nós confiarmos nele, que nós então teremos o lar celestial que ele está preparando para nós. Então, assim, um resumo rápido daquilo que nós vemos na primeira parte do Evangelho de João, que vai até o capítulo 12, sobre esses sermões de Jesus, esses milagres que ele fez e esses eu sou de Jesus. Depois dos capítulos 13 em diante, ele vai tratar de outros assuntos, ele vai continuar o seu ministério e nós vamos ver também ali a sua morte e crucificação, a sua ressurreição e a sua ascensão para o céu. Depois nós vamos ver hoje aqui no capítulo 8, de 12 a 59, como nós falamos, os eu sou de Jesus. Aqui nós vamos ter então o eu sou de Jesus, eu sou a luz do mundo. E nós temos aqui o 6º sermão de Jesus. Essa é a segunda declaração dele, quando ele fala que ele é a luz do mundo. Nós sabemos que Jesus estava sempre no templo, e ali no templo ele estava ensinando as coisas relativas à sua missão. Mas a multidão, embora no episódio anterior ela se retirou quando Jesus terminava o seu sermão, muitas vezes a multidão se retirava, mas logo em seguida ela procurava Jesus, procurava ver onde ele estava reunido. Em especial os escribas e fariseus, que ou procuravam sempre para apanhar Jesus em alguma coisa. E em testemunho da sua pessoa, então, ele declara que ele é a luz do mundo. E essa declaração causou um grande impacto, principalmente nos líderes religiosos que eram os judeus. Como nós sabemos, eles acharam que esse testemunho de Jesus não era um testemunho confiável, pois lá na lei de Moisés, eles diz que o testemunho para ser verdadeiro precisava ser um testemunho de 2 ou mais pessoas. E ali era somente Jesus, ele mesmo próprio estava dando testemunho de si, dizendo que ele era a luz do mundo. Então Jesus vai explicar para os fariseus e para a multidão que ele dava testemunho dele próprio, porque ele é o Deus verdadeiro. Portanto, o seu testemunho era perfeito e real. Por isso, ele poderia declarar que ele é a luz do mundo. Como nós falamos há pouco, a importância da luz para as nossas vidas. Nós não vivemos sem luz, já que Deus criou, nós vimos logo no princípio que Deus criou todas as coisas e logo ali no início foi necessária a presença da luz, porque havia trevas sobre a face das águas. Nós já estudamos isso lá no princípio. Então, Deus ordenou que haja luz e houve luz. Aqui em João também nós acabamos de ver que aquela mulher, agora há pouco, esses dias atrás, nós estudamos sobre aquela mulher que estava em pecado ali. E os pecados, o pecado normalmente é representado por trevas espiritual na vida do homem. Aquela mulher estava em pecado. E então Jesus falou para aqueles acusadores: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou, porque todos pecaram e todos estavam separados de Deus. E Jesus é a luz que veio dissipar as trevas do pecado.
Depois nós vemos aqui no capítulo 8, versículo 12, que Jesus diz assim, que quem me segue de modo nenhum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus, como luz do mundo, ele é o único que pode tirar o homem das trevas do pecado. Ele é o único caminho para a vida eterna. Ele é o único que pode conduzir o homem de volta a Deus. Em 1 João 1, de 5 a 7, nós lemos que o próprio João, escrevendo ali nas cartas, ele diz que ele desde o princípio ele ouviu e ele entendeu que Deus é luz e que em Deus não há trevas nenhuma. Ou seja, Deus é absolutamente luz, ele é santo, ele é justo, ele é puro. E se o homem andar na luz, que é Deus, se o homem obedecer a Deus, andar conforme a determinação de Deus, ele tem luz, ele vai ter comunhão com Deus e com os irmãos. E essa comunhão, ela descreve uma situação de parceria, de algo em comum entre Deus e as pessoas, e entre as pessoas, entre elas próprias, entre os irmãos na igreja, pois todos foram perdoados pelo sangue precioso de Jesus. Todos os cristãos, de um modo geral, todos são perdoados pelo sangue precioso de Jesus. E por isso, eles podem andar na luz e ter comunhão uns com os outros. Nós percebemos que há apenas duas possibilidades para o homem. Ou ele está na luz e tem comunhão com Deus, faz parte da família de Deus, é membro da família de Deus, ou então ele está em trevas e não tem comunhão com Deus e com a família de Deus. Por isso, Jesus se apresenta como luz para iluminar a vida, os passos do homem. Ele veio para trazer comunhão entre os homens e Deus e a comunhão dentro da sua própria igreja. Até o final desse capítulo 8, nós vamos ver uma série de controvérsias dos judeus religiosos com Jesus. Mas ainda assim nós lemos que alguns dos judeus criam em Jesus. Os judeus, eles não conheciam de certa forma a verdade que liberta. Eles estavam escravizados na ignorância do pecado, do erro. Eles viviam sob superstições, viviam debaixo da lei. Eles eram de certa forma escravos. Jesus é a luz que liberta o homem da escravidão. Eles não conheciam que Jesus poderia libertá-los do pecado, libertar todos os povos. Como, por exemplo, os judeus, na época, eles viviam sob o domínio, muitas vezes dominados pelo Egito, pela Síria, pela Babilônia, pela Pérsia, pela Grécia. Nesse momento em que Jesus estava falando que ele é a luz do mundo, Jesus estava falando sobre a libertação, eles estavam escravos de Roma. Então, Jesus incentivava aqueles que criam nele para permanecerem na sua palavra, que é a verdade que liberta. Ele era o Filho de Deus e ele concederia a verdadeira liberdade para eles. Por isso, o verso 32 declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles continuavam, muitos criam, mas muitos ainda continuavam com a sua mente nas coisas materiais. Jesus se esforçava para falar das coisas espirituais. Ele apresentava as coisas materiais como exemplo para eles crerem nas coisas espirituais. Mas muitas vezes eles não entendiam que Jesus estava falando eram das coisas espirituais. Eles compreendiam a linguagem de Jesus, sim, mas não entendiam espiritualmente aquilo que Jesus dizia. Eles diziam que eram filhos, eram descendentes de Abraão, mas eles não faziam as obras que Abraão determinou para que eles fizessem. Então Jesus diz que vocês não são filhos de Abraão, pelo contrário, vocês são os filhos do diabo e querem satisfazer os desejos dele. Ou seja, eles estavam imitando o diabo pela maneira deles viverem. O diabo foi homicida, trouxe morte espiritual a Adão e toda a raça humana. O diabo foi mentiroso desde o princípio. Tudo que ele faz, o que ele profere é mentira. Ele tenta imitar a Deus para conseguir adeptos para ele.
Mas ele é o pai da mentira, é o que Jesus declara ali para aqueles judeus, para os fariseus. E eles estavam imitando o que Satanás fazia. Estavam torcendo, muitas vezes torciam a palavra de Deus, muitas vezes falavam mentira, coisas que a palavra de Deus não determinava. Os judeus, eles estavam então imitando o diabo, porque a intenção deles era matar o Filho de Deus. E eram mentirosos, porque disseram que Deus era seu pai, fingiam de serem homens piedosos e homens espirituais, mas com a sua própria vida eles não viviam. Eles falavam, mas as suas obras eram más. Assim, não havia concordância deles com Jesus, pois Jesus é a verdade e Satanás é a mentira. Jesus é a luz, Jesus tira o homem das trevas do pecado e Satanás ele é praticamente representante das trevas. Assim, os judeus continuavam cada vez mais ofensivos, ofendendo Jesus, usando linguagens de insultos. Por exemplo, eles, no verso 42, eles chamam Jesus, dizem que Jesus é samaritano. Nós já vimos o que os samaritanos representavam e que Jesus tinha demônios. Os samaritanos não eram judeus genuínos, eles eram inimigos de Israel. Então, eles, de certa forma, eram assim, odiados por Israel. E quando eles chamam Jesus de samaritano, eles estavam desprezando Jesus. Mas em todas estas conversas, eles revelaram sua incapacidade de compreender a verdade divina e enraivecidos, eles tentaram executar Jesus com pedra. Quando eles afirmam que ele já existia antes de Abraão, ele era o Messias e que ele estava no meio deles, diante de tudo isso, então Jesus saiu do templo. Mas aqueles fariseus maldosos queriam executar Jesus com pedra. Jesus, sim, é antes de tudo. Nós já lemos no capítulo 1, os versículos de 1 a 14, que ele, antes que todas as coisas fossem criadas, ele já existia e que ele criou todas as coisas. Assim, diante dessa manifestação de quererem executar Jesus, ele saiu dali do templo e ele se ocultou. Muitas vezes Jesus se ocultava, porque ele tinha que preservar a sua vida, ele tinha que continuar a sua missão, até aquele momento em que ele fosse preso, crucificado, morto, para ele então dar continuidade à sua obra. Nós vamos então continuar no capítulo 9, de 1 a 41, nós vamos ver o sexto sinal de Jesus. Esse sexto sinal é a cura de um cego de nascença, mas também a oposição crescente dos fariseus. Do versículos de 1 a 12, nós temos a cura então desse cego. Vimos que Jesus ele saiu do templo, nós falamos agora há pouco, e possivelmente esse cego ele estava por ali na área do templo. Era comum os cegos serem levados, ou os coxos, os enfermos serem levados ali à porta do templo, porque eles iam ali para receber alguma esmola. E então aquele cego possivelmente estava ali na porta do templo. Os discípulos fizeram uma pergunta assim, de certa forma até estranha, ao ver aquele homem cego ali na porta do templo. Eles perguntaram: mestre, quem pecou? O homem ou os pais desse homem cego? Por que ele nasceu cego? Jesus então respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse, as obras de Deus se manifestassem nele. Bem, a cegueira não foi causada porque ele nasceu cego. Então, nós percebemos que a cegueira não foi causada por causa de pecados. Ou será então que foi o pecado dos seus pais, como os fariseus, eles perguntaram para Jesus? Seja como for, eles estavam generalizando a situação de que a doença ou sofrimento são consequências de pecados, mas não é verdade. Nem todo sofrimento, nem toda doença é resultado de pecado. A resposta de Jesus foi clara e a prova disso é que Deus permitiu que aquele homem nascesse cego. Nada acontece, nada escapa ao controle de Deus.
Aquele homem nasceu cego e a resposta de Jesus foi para que as obras poderosas de Deus manifestassem nele. O Senhor realizaria o milagre da cura, mesmo sendo no dia de sábado. Nós percebemos que quantas curas, quantas coisas Jesus fez no sábado para mostrar ali para os fariseus que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é a luz do mundo e como luz Ele ilumina aquele que pela fé vai até Ele, até o cego de nascença. Jesus pode curar da vista material e também dar a vista espiritual, a visão espiritual para crer em Jesus. Jesus, ele usou ali o que ele tinha, era terra e saliva. Ele fez um barro e colocou nos olhos daquele cego e deu instruções para que provar a fé daquele homem, que ele fosse, para que ele pudesse ver. Então nós percebemos que Jesus, Deus, sempre usa o que ele tem por perto. Ele nunca deixa as coisas jogadas, abandonadas, mas ele usa tudo. E então aquele momento foi também um momento de fé para aquele homem, pois ele nunca tinha enxergado, mas ele foi ao tanque de Siloé, quando Jesus fala para ele, vai ao tanque de Siloé. O tanque Siloé significa enviado. Aquele homem então foi, lavou os olhos e voltou vendo. Não foi uma restauração da vista, porque o homem nasceu cego e não via nada anteriormente. O Senhor Jesus criou um olho ou os olhos naquele homem, usando um método para muitas pessoas. Para mim seria absurdo, né? Um método assim desprezível ao mundo. Aliás, a Bíblia declara que Deus usa as coisas fracas, desprezíveis para confundir as fortes e aquelas que não são. Mas o milagre aconteceu. Aquele homem, pela fé, ele foi ao tanque de Siloé. E o milagre foi instantâneo. Ele foi e já voltou vendo. Aquele homem passou a ver pela primeira vez. Eu fico pensando, que maravilha para aquele homem, né? Seus vizinhos e todos procuravam para ver se era ele mesmo. E ele, todo feliz, ele chamou Jesus. Foi Jesus quem o curou, né? Versículo 11, e agora eu vejo. Mas os judeus, os fariseus, estavam também ali. E quando o homem começou a testemunhar do milagre a eles, ele mencionou o nome de Jesus. Surgiu então a dissensão entre os fariseus e Jesus novamente. Os fariseus parece que não gostavam de ouvir esse nome Jesus. E principalmente porque Jesus fez o milagre no sábado. Jesus havia quebrado o sábado. Então, eles acharam que Jesus não era o divino. Em segundo lugar, eles acusaram que Jesus era um homem pecador, então não poderia realizar tal milagre. Os judeus, eles começaram a indagar aquele homem se ele acreditava naquilo que Jesus havia feito. Os judeus, eles não acreditavam naquilo. E então eles chamaram o pai daquele homem que era cego. E eles disseram, ele é o nosso filho. Ele nasceu cego sim, agora ele vê, mas nós não sabemos. Foi um testemunho concreto e claro dos pais, pois eles sabiam muito bem. Eles falaram que dos anos, quanto tempo de lutas possivelmente eles passaram, quantas dificuldades eles passaram com aquele filho cego, eles não sabiam. Vai perguntar para ele. Na verdade, os pais, eles não quiseram, de certa forma, confessar ou explicar como foi o filho foi curado, por medo dos judeus. Que quem confessasse que Jesus era o Messias era expulso, era excomungado do meio judaico. E isso causava um problema muito sério para o judeu, para a família, porque essa excomunhão tirava alguns privilégios dos judeus. Por exemplo, o sustento para eles. Muitos eram sustentados, a mais pai daquele moço cego,
eles muitas vezes eram sustentados pelos grupos, pelos religiosos judaicos. Um outro privilégio que eles estariam perdendo é de estar participando dos cultos, das reuniões da religião judaica. Então note que os pais, eles não se responsabilizaram em informar quem foi que abriu os olhos dos seus filhos. Eles falaram aos judeus que o filho já era adulto, que eles fossem falar com o próprio filho deles. Mais uma vez, aqui nós podemos pensar que as experiências cristãs são pessoais, e em especial quando o homem recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Vimos que houve dúvida, zombaria, falta de fé, injúria. Jesus foi considerado pecador pelos fariseus, veja o versículo 24. Houve partidarismo, versículo 28 e 29. Eles falaram assim: nós somos discípulos de Moisés, mas tu, o cego, sejas discípulo de Jesus. Eles desprezaram aquele cego porque ele foi curado por Jesus. Mas para aquele ex-cego, o mais importante é que ele era cego, agora ele via. Foi um testemunho corajoso, sua fé foi aumentada. Ele cria no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e assim ele profere, né? Ele não teria realizado o milagre dado, recebido aquele olho novo, se ele não tivesse a fé verdadeira em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha que interessante o que João escreve no verso 32. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu alguém falar que os olhos de um cego de nascença foi aberto. Se este não fosse Deus, se Jesus Cristo não fosse Deus, ele não teria feito esse milagre. O homem reconheceu que ele foi o primeiro homem em toda a história da humanidade que nascera cego e recuperou a vista, porque Jesus, o Messias, o Filho de Deus, deu visão material a ele e também a visão espiritual. Eu fico imaginando a alegria daquele homem. E os fariseus então continuaram ofendendo os cegos, dizendo que ele era pecador, que a sua cegueira era resultado de pecado. Eles não o aceitaram e o expulsaram do meio dele. Mas Jesus, o Filho do homem, que veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele o achou e perguntou: crês tu no Filho do homem? Ele havia recebido a visão física, agora ele precisava receber a visão espiritual. Jesus, então, quando perguntou a ele: crês tu no Filho do homem? Jesus brevemente fez um discipulado com ele. E imediatamente aquele homem disse: creio, Senhor, e adorou a Jesus. Então, aquele homem que foi curado fisicamente, ele também foi curado espiritualmente. E ele adora o Filho de Deus, não só pelo que o Filho de Deus havia feito por ele, mas pelo que o Filho de Deus é. Ele é o Filho de Deus. E mais uma vez Jesus aqui mostra o seu propósito, porque ele veio ao mundo. Eu vim a este mundo para juízo, eu vim a este mundo para que aqueles que não veem possam ver. Os homens que são cegos espiritualmente possam ter vistas espirituais. O evangelho ali pregado por Jesus, ele teve dois efeitos, que são aqueles que admitem que não veem e recebem Jesus. Hoje nós vivemos numa sociedade que as pessoas dizem ver Jesus, dizem ter Jesus, dizem encontrar-se com Jesus, mas infelizmente, espiritualmente, a grande parte da nossa sociedade ainda está cega espiritualmente. Precisa de ter Jesus, precisa de receber Jesus, a luz que veio ao mundo para tirar as trevas do pecado. O segundo ponto que nós podemos pensar aí os que insistem em ver sem a ajuda do Senhor continuam na sua cegueira espiritual. Muitas pessoas não procuram ajuda estudando a palavra de Deus, orando, buscando o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos sempre recorrer ao Senhor Jesus Cristo, buscando as coisas espirituais
e confiando nele. Nós estamos encerrando o nosso ano, como eu falei a princípio, já estamos aí às portas de 2022. Eu desejo um bom ano novo para todos vocês e espero que todos nós, todos vocês, possamos ter bons olhos espirituais para agradar o nosso Deus, para que possamos andar em luz. Que Deus abençoe você e toda a sua família e feliz 2022 para vocês.